Olá, bem-vindos a mais um Pode Contar. Hoje, para a conversa, eu tenho uma mulher, aliás, uma grande mulher. É a primeira angolana a ser nomeada aos EMY. É também das 10 profissionais mais destacadas no LinkedIn em Angola. Tem mais de 17 prémios em liderança e advocacia social. Ela é a força por detrás da primeira fila na fila do pão. Eu estou a falar de Carmen Mateia. Carmen, bem-vinda ao Pode Contar. Olá, Otília. Olá a toda a audiência também do Pode Contar. Muito obrigada pelo convite. É assim, com muito orgulho que eu lhe recebo. E é a primeira mulher que eu tenho aqui no Pode Contar. E é assim uma abertura em grande. Mesmo. Mas antes de irmos para a conversa, deixa-me dizer que esta edição do Pode Contar tem o apoio do Palmas Cabeleireiro. Vamos, Carmen, como é que foi para si, assim, receber a informação que é a primeira angolana a um prémio ou a ser nomeada a um prémio de alcance a nível continental e algo que tem assim um grande impacto para o nome não só teu, mas do nosso país? Bem, é importante destacar que quando eu recebi a notícia eu não acreditei. Eu pensei que era mentira. Que eu recebi a notícia através do diretor executivo de uma ONG americana. E quando entrou em contato, disse que ouviu falar de mim e do projeto Na Fila do Pão através de social listening, que é auscultação. Uhum. E para mim foi uma surpresa porque nós fazemos o nosso trabalho em língua portuguesa. O nosso público-alvo fala a língua portuguesa, então quando é que alguém nos Estados Unidos ia ouvir falar do projeto? Talvez de mim, mas não Sim. do projeto. Então eu fiquei muito surpresa, não acreditei, mas disponibilizei o meu e-mail, que era porque esse contacto aconteceu pelo LinkedIn. Eu tive que disponibilizar o e-mail que eles iam partilhar mais informações e também queriam averiguar as informações que eles já tinham em relação à Na Fila do Pão. E no início eu também não sabia que era a primeira angolana a ser nomeada e, na verdade, eu nem percebi a relevância do prémio. Nem tinha sequer Não, noção. não. E eu respondi às perguntas que eles mandaram por e-mail e que, na verdade, já batia, porque eles já tinham muita informação sobre o projeto. Não sei onde é que eles conseguiram até agora, não sei Uhum. isso. Respondi e passaram-se 3 semanas desde esse contacto, quando depois entraram novamente em contacto, né? E mandaram um e-mail novamente a dizer que agora era oficial, que eu tinha sido Oficial. nomeada ao Uhum. prémio. E aí eu fui pesquisar, mas isso é o que vocês estão a me nomear? Africa Youth Change Maker of the Year. Porque, principalmente em Angola também, nós recebemos vários prémios e às vezes tu ficas feliz, mas ok, é só uma certificação. Qual é o Mas eu depois fui impacto? procurar mais. EMY Africa Awards existe há 10 anos, surgiu no Ghana. E como é que surgiu a história toda? E aí eu percebi que era um prémio muito prestigiado e que era muito competitivo a nível global. Só para ter noção, existem outras categorias além da Uhum. categoria em que eu estou a concorrer. E nessa categoria tem grandes músicos africanos a concorrer, o Black Sheriff. E, Uhum. meu Deus, eu estou a competir com essas pessoas. Claro, em diferentes Sim, categorias, mas sim. estou nesse nível. Então, para mim, é muito importante, não só porque eu gosto de ser premiada, mas é por causa do trabalho que eu faço, que não é algo muito comum. Seria Uhum. talvez mais usual ser uma pérola ou um outro artista a ser nomeado a qualquer categoria do EMI Africa Awards do que alguém que faz empreendedorismo social ou alguém que, cujos projetos estão mais focados em ações de advocacia ou a chamar a atenção para algumas situações que as pessoas vivem em diferentes comunidades que vivem e que fazem parte. E para mim está a ser muito importante, não só para o nosso país ou para Angola, mas para o ativismo social em si. Uhum. É bom que as grandes plataformas deem relevância ao trabalho daqueles que muitas vezes, se calhar, nem chega até o feed de notícias, né? E eu gosto de Claro. falar, não é porque não passa no teu feed de notícias que quer dizer que não está a acontecer ou que ninguém está a fazer nada em relação a isso. Uhum. Então, gosto da atenção que estou a receber, mas não especificamente por mim, mas por causa do trabalho que não só eu, como muitos outros jovens angolanos também têm estado envolvidos e a desenvolver muito bem. E muito porque o resultado desse trabalho impacta a vida de muitos outros jovens e, consequentemente, muitas famílias. Sim, estamos a falar.
pelo menos o objeto social com o qual nós trabalhamos, que é a empregabilidade. Emprego é o melhor programa social que tu podes disponibilizar às pessoas da tua comunidade, do teu país ou da tua província, porque é uma forma das pessoas sobreviverem, conseguirem subsistência, pagar contas, realizar sonhos. Então, é surreal para mim até agora. Toda vez que alguém me parabeniza, eu não acredito que eu estou a ver isso. Yeah. Mas é uma realidade, estamos todos muito felizes e orgulhosos porque é nossa, é angolana, é jovem, então temos motivos mil para nos orgulhar e para nos inspirar também. Agora vamos fazer um recuo para perceber então qual foi o caminho percorrido pela Carmen até chegar a esse reconhecimento que tem a nível global. Quem era a Carmen, assim, a menina de Benguela? Eh, o que fazia, como fazia, para que conhecêssemos hoje esta mulher? Eu gosto muito quando destacam Benguela, porque nós benguelenses somos pessoas espalhafatosas. Em qualquer lugar que chegamos, nós queremos destacar. Olha, eu não sou daqui, eu sou de Benguela. Então, sim, eu nasci em Benguela. A minha família, maioritariamente, se não mesmo toda, é de Benguela, os meus pais, inclusive. Mas eu nasci e vivi até aos 6 anos em Benguela. Depois a minha família mudou-se para o Cunene, que é a província mais a sul do país. E mudei-me também com os meus pais. Vivi no Cunene 8 anos da minha vida e depois regressei a Benguela para fazer o ensino médio. E eu gosto de contar, quando eu falo do meu passado, que eu tive vários momentos para mudar de sonho e para escolher o que eu queria fazer. E isso é uma das coisas que eu mais enfatizo, que é importante que os pais ofereçam às crianças uma rede de apoio para elas poderem experimentar o que é que elas querem fazer e não ter isso como absoluto. Ou a minha filha disse que quer ser professora e ela vai ser professora, por exemplo. Dar às crianças a oportunidade de testar e verificar se é mesmo isso que elas querem fazer. E quando eu vivia no Cunene e era criança, eu queria ter um emprego que me permitisse voltar para casa com novidade todos os dias. Eu não sei que emprego seria esse, eu só sei que eu queria um emprego assim. E o primeiro emprego que eu quis ter, que eu dizia que eu ia ser, era handebbolista. E eu acho que se eu tivesse continuado no handebol, a essa altura eu estaria na seleção nacional a trazer títulos ao país. Eu queria ser handebbolista, principalmente porque eu cresci numa casa que nós éramos muito fãs dos campeonatos africanos. Eu me lembro, como nós vivíamos no Cunene, estávamos um pouco abastados da nossa família, os colegas de trabalho, os amigos dos meus pais eram os nossos tios. Sim. Os filhos deles eram os nossos primos. Eu me lembro dos meus pais juntarem os amigos, os colegas na minha casa para assistir o Afrobasket, para acompanhar a final de algum campeonato de handball. E eu gostava muito da energia em torno daquilo. E eu também cresci numa família que celebra muito. Então eu queria ser handebbolista. Mas depois cresci, chegou a altura de fazer o ensino médio e não sei, já não me lembro qual foi a motivação, eu decidi que queria ser juíza. Entretanto, a escola em que eu podia fazer o curso de Ciências Econômicas e Jurídicas no ensino médio, no Cunene estava em construção, então eu converso com os meus pais e decidimos que eu ia mudar-me para Benguela, ou seja, voltar a viver em Benguela. E, sinceramente, uma das coisas que eu brinco hoje em dia, por causa dos concursos públicos aqui em Angola, em relação ao PUNIV, para quem fez PUNIV é sempre escolhido. Eu falo sempre, eu tento esquecer que eu fiz PUNIV. Eu falo, como é que na minha família me deixaram fazer PUNIV? Então eu brinco muito com isso. Você fez Ciências Econômicas e Jurídicas? E nem parece, nem fiz. Então volto a viver em Benguela, faço Ciências Econômicas e Jurídicas, mas nesse percurso, para depois no ensino superior fazer Direito, eu apaixonei-me por literatura. Eu sou uma fã de literatura, não tanto de ler, mas sim de escrever. Eu gosto de produzir conteúdo e quem me acompanha no LinkedIn vê. Sou mãe grande dos textões, por isso é que eu não sobrevivo em plataformas que é para escrever só um bocadinho, como o X, que agora é o ex-Twitter, ou o Instagram, que tem limite. Eu não consigo, eu sou uma pessoa expansiva, eu tenho muita coisa para dizer. Então eu comecei a escrever e apaixonei-me por literatura.
E eu queria ser poetisa, eu ia ser pobre, porque era a teoria. No último ano do ensino médio, eu li um livro que contava o dilema de um menino, o livro Antes de Tudo Acabar, da Maria Cláudia Müller. Era um menino que também estava a terminar o ensino médio e ele tinha que decidir o que ia fazer no ensino superior. E ele queria ser poeta, mas os poetas eram pobres. Esse era o dilema dele e era o meu também. Mas em segredo fui me inscrever no Instituto Superior de Ciências da Educação de Benguela, porque se eu contasse aos meus pais que eu queria estudar literatura, eu teria que me mudar de Benguela para Luanda, porque na altura Agostinho Neto era o único sítio que tinha faculdade de letras. Os meus pais não iam permitir isso, então eu me inscrevi em segredo no IXE de Benguela, no mais próximo que eu teria de literatura, que foi no curso de ensino da língua portuguesa. Sim. E no período pós-laboral, sem conta ninguém, fiz o exame, passei, segunda maior nota, tive 13,5, me lembro do exame de admissão, e fui a aluna mais nova a entrar no IXED naquele ano. Porque o IXED durante muito tempo foi conhecido como uma instituição de mais velhos, porque os professores iam ao IXED só para aumentarem na categoria que eles já tinham no estatuto enquanto professores, porque para aumentar mais um pouco o salário. Entro no IXED, contei aos meus pais, toda a minha família desapontada, tipo, és muito inteligente para ser só professora. Eu estava a escolher educação, não porque me obrigaram, não porque eu deliberadamente estava a me entregar à docência para ser professora. Mas eu estava feliz com a minha escolha e tinha a certeza do que eu queria fazer. Do mesmo jeito que eu tinha certeza quando eu queria ser antibolista e quando eu queria ser juíza, novamente tinha a certeza que eu queria ser professora. Mas eu até hoje não entendo o julgamento da minha família, porque se eu não passasse no exame na faculdade de Direito, nós não tínhamos dinheiro para pagar a minha universidade. Isso é algo que hoje em dia, adulto, a me intriga. Mas ficaram chateados comigo por quê? Ninguém ia pagar se eu não passasse na universidade pública, porque o IXED é uma instituição pública. Se eu não tivesse passado no exame de Direito, e mesmo também se eu não tivesse passado no IXED, eu ia ficar um ano sem estudar, provavelmente. Até esperar. Isso é algo. Nunca lhes questionei, mas está aqui na minha. Vão assistir esse episódio. Como é que vocês estavam a pensar em pagar a minha universidade? Então, eu fui para o IXED muito feliz. Eu fui feliz no primeiro ano do ensino superior. Fui feliz no segundo ano. Eu tinha um plano de vida perfeito. Vou terminar o IXED, vou me licenciar, obviamente. Vou fazer o concurso público no NAMIB. Vou passar, obviamente também. Claro. Vou ser professora de literatura da 10ª classe e vou passar os meus domingos na Praia Amélia. Eu nunca fui ao NAMIB, eu nunca tinha ido ao NAMIB, até agora aos 26 nunca fui ao NAMIB. Mas eu pus na minha cabeça a ideia de ver no NAMIB, porque toda a cidade tem um slogan aqui em Angola. Lubito, por exemplo, é sala de visitas da Angola, Benguela é Benguela, mãe das cidades. E o NAMIB tem um que é terra da felicidade. Então, na minha cabeça de jovem que está a fazer, adolescente, está a fazer a transição para a vida adulta, eu queria viver na terra da felicidade, mesmo sem ter ido lá. Ser feliz. Ser feliz. Ser feliz como professora de literatura e passar os domingos na Praia Amélia, do NAMIB. Mas estava feliz no primeiro ano, estava feliz no segundo, estava feliz no terceiro, só que no terceiro eu ganhei uma bolsa para o programa YALI, que é uma bolsa do governo americano. E só para dar um contexto, desde o CUNEN até voltar a viver em Benguela, eu sempre fui envolvida em projetos sociais. Eu era escoteira, eu sempre gostei de estar na rua, eu brincava, falava, mas os meus pais sabem que eu sou filha das ruas. Eu gostava de acampar, gostava de fazer caminhada, sempre gostei de serviço comunitário, de estar rodeada de pessoas. E uma coisa, eu gosto de ser ouvida, eu gosto de me sentir ouvida, eu gosto de falar, gosto de comunicar, não em público, mas assim, em conversas, interações com as pessoas, eu gosto muito. Então, quando eu ganhei essa bolsa, era numa altura, era uma bolsa que é dada a jovens que já são envolvidos em algum tipo de liderança. Sociais. Exatamente. E eu fazia voluntariado aos finais de semana. Então, eu ganhei uma bolsa para estudar liderança cívica. Vou para a África do Sul. E aí a minha vida mudou. Vou falar, o Barack Obama mudou a minha vida através dessa bolsa. Quando eu conheci os meus americanos, a.k.a. os moçambicanos, mudou completamente a visão que eu já tinha de projetos sociais. E eu fiquei, espera aí, essa coisa que eu faço aos finais de semana, porque fazer o bem faz bem desde criança, afinal posso ter carreira nisso, posso levar a vida, posso profissionalizar, posso ganhar salário e tudo mais. Entendi muito mais com eles sobre o universo em si das ONGs, que afinal as ONGs, que são organizações não governamentais, têm departamentos, há quem é ativista mas trabalha na área das finanças, há quem na área administrativa, na área de programas, e vi que eu queria seguir uma carreira como gestora de projetos
projeto, gestora de programas sociais, e saiu do Yale com uma síndrome de super-heroína. Foi só um mês, foi a minha primeira viagem internacional, foi a primeira oportunidade internacional que eu tive, e que se eu não tivesse ganho essa bolsa, provavelmente seria a professora de literatura no Namíbia, feliz também na terra da felicidade, mas sou muito grata por isso, porque eu volto para Angola com uma síndrome de super-heroína do tipo, eu vou mudar o mundo. Eu já tenho todas as ferramentas, eu sou o que o meu país precisa. Aprendi o que vai transformar essa terra. Eu vou mudar Angola, eu sou o que Angola está a precisar, até chegar ao aeroporto, né? Porque apanhei uma depressão aí mesmo no 4 de fevereiro, quando cheguei. Porque eu na altura não conhecia Luanda, eu saí de Benguela, literalmente só passei uma noite aqui, no dia seguinte fui para a Bolsa na África do Sul, eu não conhecia Luanda, então eu regresso, ainda fiquei uma semana aqui, e aquela semana, Luanda é caótico para quem passou a vida toda, e era uma altura em que eu já era Cunene, já conhecia Cunene, Willa, mas eu conhecia muito o sul. Até hoje eu ainda conheço muito o sul da Angola. Mas eu não estava acostumada com a vida da metrópole aqui em Luanda, correria, candongueiro, as pessoas estão todas apressadas e tudo mais. Então, quando eu chego e eu tinha que ficar uma semana aqui, só o subir, não sei se acho que em 2019, não sei se já existia Yanguich, acho que não. Então era pegar o candongueiro com ela, ir para casa, e foi um processo, uma coisa a síndrome de super-heroína saiu mesmo já no dia em que eu cheguei em Angola. Logo no primeiro impacto. Logo aí, assim que a bolsa foi um mês, 4 semanas já. Regresso, e aí eu percebi que o meu projeto, porque todo mundo no final para se graduar apresenta um pitch, um projeto final. Na altura eu tinha a ideia de uma oficina literária. Literatura sempre fez parte da minha vida. Eu aprendi a ler antes de entrar na escola. Então, estava pensando numa oficina literária, mas vou ter que ainda estudar mais esse contexto para adaptar o que eu aprendi lá aqui. Porque as realidades também são totalmente diferentes e nem sempre aquilo que se aprende num outro contexto pode ser implementado exatamente como é vivido lá. Então, às vezes, tem sempre que fazer um ajuste para funcionar, ou cortas tudo ou ajustas para seguir. Exatamente. E às vezes também nesse ajuste tu podes concluir que é um conhecimento útil, mas definitivamente não é aplicável no teu contexto. Ou simplesmente ainda não é a altura, ou não é o estágio, não é a fase correta para fazer isso. Porque o próprio país em si tem fases. Existem uma coisa que eu gosto muito de falar, que não se esvazia a raiva coletiva. Por exemplo, nós tivemos os acontecimentos que ocorreram aqui em Angola em julho. Eu não estava cá, estava nos Estados Unidos, mas eu vi muitos pronunciamentos, muitos comentários, alguns a favor, alguns contra, e outros nem a favor nem contra do que aconteceu. E uma coisa que eu já tinha noção, que eu percebi nessa altura, é que não se esvazia a raiva coletiva. Existem determinados acontecimentos que às vezes o melhor que nós fazemos é calar-nos, ou dizer que nós não achamos nada. Porque existe uma maioria esmagadora que pensa uma determinada coisa, e que tu a tentares contribuir, quer seja de forma científica ou académica, com o teu argumento, tu estás a piorar a situação. Então, existem conhecimentos que são úteis, mas pode não ser a melhor altura do teu país, a melhor fase do país para tu implementares aquilo, ou para tu dizeres aquilo, porque no mínimo vais esvaziar a raiva coletiva ou o significado que se calhar se fosse num melhor timing, numa boa altura, ia ter impacto, mas tu estás a fazer isso agora e no máximo que tu vais fazer é irritar as pessoas, porque aparentemente não faz sentido. Sim. E não é que não faça, só não é o melhor momento. Sim. Yeah. E a assertividade ou a comunicação tem a ver com isso também. Tu tens que entender os momentos certos para implementar determinadas coisas ou conteúdos para quem vai receber, porque senão pode não funcionar muito bem. Mas como é que foi essa primeira viagem internacional, o subir num avião, assim de borla, super free? Com tudo pago. Com tudo pago. Era o meu sonho. Foi a reação, assim, é a primeira vez. Foi incrível. Principalmente quando eu recebo o e-mail do Yale a passar para a fase de entrevistas. Eu gosto sempre de contar isso, porque eu digo sempre aos jovens, na vida e na carreira é importante tu teres um mentor, um sponsor, que é um patrocinador,
e um coach. Uhum. É importante tu teres isso na tua carreira. E naquela altura a minha sponsor, a minha patrocinadora era a minha irmã mais velha. Eu tenho uma irmã que nasceu antes de mim e ela ganhou uma bolsa de estudos e foi para a França. Então ela tem e tinha mais acesso à internet do que eu. Ela é que criou o meu e-mail. Então, quando o Yali mandou e-mail a dizer que eu passei para a fase de entrevistas, a minha irmã é que viu, me ligou. Fixe, te candidataste, viu o teu e-mail. Ela mesmo já que abriu o e-mail todos os dias. Porque eu nem tinha acesso à internet. Então, eu fiz a minha candidatura de Yali num cyber. Com o meu e-mail, mas num cyber. Então, ela viu, me ligou. Eu fiz a entrevista por telefone, eles ligaram a partir da África do Sul. E depois, quando fui aprovada oficialmente, foi a minha irmã também, que eu não tinha internet a ver a minha vida de estudante do 3º ano. Ela é que viu o e-mail, liga para mim. E a minha irmã ligava para a África do Sul a fingir que era eu, para fazer perguntas, porque eu não tinha muita informação. Eu descobri, acho que 4 dias antes da viagem, que eu tinha que ter um cartão de febre amarela. Fui até a delegação provincial da saúde tratar isso. E aí, eu não tinha pessoas para me acolher naquela altura. Acho que eu falei com uma menina que eu conhecia no Facebook, que falou com a colega dela, porque ela vivia muito longe do aeroporto internacional. Na altura ainda era o 4 de fevereiro. E falou com a amiga dela, cheguei em Luanda, a amiga dela foi me buscar na Macon. Nunca, olha, nem a tal amiga do Facebook, nem a tal, nunca lhes vi na minha vida. As redes sociais sempre tiveram um impacto muito grande para mim. Foi me buscar, passei a noite na casa dela, ainda deixei lá as tigelas de comida e no dia seguinte fui à África do Sul e lá no aeroporto já conheci os outros líderes angolanos. E era engraçado que eu tinha a minha própria bolha. Eu já era ativista, já era líder juvenil, mas em Benguela era um mundo à parte e eu fiquei muito impressionada com o trabalho que os ativistas moçambicanos tinham, mas também fiquei muito com o dos angolanos. Em Luanda, afinal, fazem essas coisas. Existe. Porque eu estava a ver do meu próprio universo e estava agora aí a adentrar dos colegas que não só os de Luanda, mas que também eram de outras províncias. E foi muito interessante, foi uma experiência incrível. Tivemos professores moçambicanos, pudemos visitar vários lugares. Por exemplo, o dia 16 de junho é comemorado como o Dia da Criança Africana. Sim. Nós visitamos o local onde onde houve os acontecimentos que fizeram com que o dia 16 de junho fosse considerado o Dia da Criança Africana. Visitamos o monumento, a revolta que houve, as pedras lá espalhadas no chão, as fotografias a contar a história da criança que morreu naquele dia. Visitamos a casa de Nelson Mandela. Visitamos o tribunal... o Tribunal Constitucional da África do Sul, que era uma antiga prisão de escravos. Lá dentro tem uma frase: a luta continua. A luta continua é uma frase, até países africanos que não falam a língua portuguesa. Eu tenho sempre um colega do Quênia, Uganda, que vai falar: a luta continua. Essa frase que o Agostinho Neto também dizia muito. Então, essa interação é muito boa, porque quando tu interages com pessoas de outros contextos e outros países, tu não ficas com o sentimento de uau, estão a fazer grandes coisas. Tu ficas com o sentimento uau, o que eu faço no meu país, outras pessoas também estão a fazer no país deles. E é esse sentimento de representatividade, de identificação, de pertença. E aí vocês podem trocar ideias, tu contas as coisas em que tu estás a ter dificuldade no teu trabalho, a pessoa também conta casos bem-sucedidos, a pessoa também vai partilhar casos bem-sucedidos. E eu fiquei ludibriada no Yali. E quando eu ganhei essa síndrome de super-heroína, eu voltei para Angola e uma coisa que eu disse, e que já está se concretizando na minha vida agora, é essa vida que eu quero. Eu quero ser convidada com tudo pago, ser convidada para falar em eventos, para partilhar minha expertise. Eu nasci para isso. Eu nasci para isso. Foi nesse momento que percebeste que queres trabalhar com isso. É mesmo isso que eu quero. Chegar, me darem um cartão de stipend que só vale durante o período que tu estás lá, fazer o que quiser com o dinheiro. Era a vida que eu queria, a vida que eu consegui, a vida que eu batalhei para ter. Então, o Yali me expôs e daí em diante eu só tinha que gerir essa exposição. O meu pai sempre diz que ele sempre que me deseja boa sorte, ele lembra: sorte é oportunidade mais competência. Tens a oportunidade de fazer, agora mostra a tua competência. E o Yali foi essa sorte na minha vida. Deu uma oportunidade e desde aí eu só tenho mostrado a minha competência. Muito bem. E quando é que começaste a efetivar isso?
tiveste a ideia de que é isso que eu quero para a minha vida, mas quando é que começou a executar, a exercer? Quando é que começaste a trabalhar com os jovens, com empregabilidade e a dar os primeiros passos? Boas. O que eu fiz depois de Ali foi só profissionalizar, né? Porque eu já era líder juvenil, já era lá famosa de não sei lá das contas do Facebook, memeira e tal. O Yali deu uma visão de eu posso ser uma profissional disso, mas tive o período que fiquei com depressão quando cheguei aqui, porque o mundo não se muda nos hotéis, nem nas viagens Yeah, internacionais que yeah, faço, yeah. nem no receber dinheiro ou você paga para falar. Não é aí. O trabalho real é no terreno, é na visita, é na interação com as pessoas. E quando eu regressei, eu tive um período de pelo menos 8 meses para me readaptar, para pivotar, para mudar a direção de como eu queria implementar o projeto. E a primeira coisa que eu fiz foi conversar com alguns amigos que já estavam dentro do setor de organizações não governamentais. E amigos do Facebook, não eram amigos, pessoas que eu conhecia, né? Utilizei as redes sociais para Todos virtuais identificar mesmo. quais eram as ONGs que tínhamos em Angola, porque o que eu queria era, não, essa é a vida que eu quero, então tenho que pesquisar ONGs para fazer estágio. Esse foi o meu primeiro pensamento. E eu me lembro, na altura, das pessoas com quem falei me deram duas opções. A primeira era ir até o escritório da ADRA. A ADRA é uma das maiores organizações não governamentais do nosso país. Trabalha com ação e desenvolvimento rural, cooperativas de mulheres. Tem muitos projetos no município do Cubao, por exemplo. Trabalha muito com mulheres iletradas, a institucionalizar os negócios que elas têm, negócios agrícolas, e não só a nível dos direitos humanos, mas principalmente direitos humanos das mulheres. E a ADRA tem escritórios em pelo menos 6 províncias aqui em Angola, e Benguela era uma das províncias, né? Porque eu volto do Yali e voltei para a minha vida em Benguela. E me falaram, não, tem um escritório da ADRA em Benguela, por acaso era no centro da cidade, podes ir lá, pedir uma audiência com a diretora e ela vai te dar o estágio. Naquela altura eu disse, e é daí que veio o nome da fila do pão. Na fila do pão, quem sou eu na fila do pão? Uma criança de 20 anos, só porque ganhou bolsa do Yali, vai já chegar no escritório da ADRA, pedir audiência com a diretora e falar que quer estágio. Impensável para mim. Não fiz isso, estava fora de questão. E a segunda opção era escrever uma carta, porque o meu amigo já me mandou e-mail, disse, não conta que sou eu que te dei. Por isso é que eu não sei se posso citar o nome dele. Eu nunca cito, porque eu não sei como é que ele se sentiria se descobrissem que ele é que me passou o e-mail. Me manda já o e-mail do diretor executivo da Associação Umunga, que é também uma das maiores ONGs do país, uma das mais antigas, pioneiras em promover os direitos humanos aqui em Angola, e que tem o estatuto de observadora da Comissão Africana dos Direitos dos Povos e do Homem. E me deu o e-mail. Eu, muito inexperiente, fiz um CV que hoje em dia olho para aquele CV rio, tipo, bem foi podre. possível? Como assim? Eu escrevi isso. Não faz sentido. Fiz o CV, preparei uma carta de intenção, os dois em formato Word. Não escrevi nada no assunto do e-mail, não escrevi nada no corpo da mensagem, só pus o e-mail e mandei. Pobre, de novo, mandei, não tenho acesso à internet. Experiência. A minha irmã mais velha, novamente, minha sponsor, é que me liga, estás a procurar estágio, que bom, te responderam. Vai lá na segunda-feira às 14, que eu nem sei onde é, talvez só me deram o e-mail, mandei, mas é a segunda-feira às 14, já me preparei cedo. O escritório da Umunga é no bairro da Luz, no município do Lubito. Peguei já um táxi, fui para lá. Cheguei, me fizeram várias perguntas na entrevista e o que é que eu queria fazer em termos de estágio, o que eu estava interessada, e no final me disseram, Carmen, o teu currículo não é para fazer estágio aqui, é para trabalhar. Boa! E foi assim que eu consegui o meu bom! primeiro emprego na área dos meus sonhos. Com quantos anos? 20 ou 21. 20 ou 21. Mas, no ano em que o Presidente da República fez um discurso do Estado da Nação a dizer que tinham garantido 500 mil empregos, e todo mundo na internet a reclamar, eu estava tipo, ok, o meu emprego talvez, mas eu consegui, tipo, 2020 foi um bom ano para mim. Boas. Foi um bom ano para mim porque eu consegui o meu primeiro emprego quando eu estava a procurar estágio. E é uma visão que eu carrego muito na fila do pão, né? Aquela pergunta, quem és tu na fila do pão? Eu não fui à ADRA, porque eu perguntei, tipo, quem eu era na fila do pão. Fui à Umunga pedir o estágio e o recrutador é que disse, mas o teu currículo não é para fazer estágio aqui, é para trabalhar. Porque ele falou, escuteira,
já tens experiências em projetos sociais, estou a ver aqui, fazes voluntariado. Voltaste agora do IALI, conhecemos essa bolsa, o nosso diretor executivo, por acaso, também é um ex-bolseiro IALI. Não sabemos, ele me disse, eu não sei porque é que estás a pedir estágio, se tu estás em condições de trabalhar aqui. E aí eu me lembro de ligar muito feliz à minha mãe e dizer, olha, correu bem. Emprego. E a minha mãe sabe o que é que ela disse? Ainda bem, porque eu não sei onde é que é tirar dinheiro para você ir no Lubito todos os dias. E eu cresci com esse tipo de rede de apoio na minha família. Até hoje, a minha família não entende o que é que eu faço. Eu fui a uma televisão nesta semana e fizeram uma surpresa para mim. A minha família toda gravou a dizer palavras bonitas, a parabenizar pelo prêmio. A minha família não entende se eu trabalho com o quê. A minha família não entende. A minha família só me aplaude. Oh, sério? Eles ficam impressionados por cada conquista, mas eu sei que eles não têm noção. A minha mãe às vezes liga para mim. Estás a trabalhar? Ligou para mim hoje de manhã. Estás a trabalhar? Eu disse, nada, estou aqui sentada. Não tens trabalho. Mas ela não entende o meu trabalho. A minha mãe não entende o que é que eu faço. Eu acho que não é só a tua família. Eu acho que é uma parte considerável das pessoas e muito considerável que não percebe esta forma de ganhar o pão. Porque o normal e o que nos tem sido passado é estuda para seres o que querias ser, professora, para ser médica, para ser advogado, para ser isso ou aquilo. Contudo, essa forma de trabalho, essa forma de ganhar a vida não é muito comum e por isso é que ainda tem assim uma estranheza. Estranheza e é difícil, mas ela consegue viver mesmo disso, mas como é que ela... O salário e o dia a dia... Está sempre a viajar. Como é que isso funciona? Arranjou um emprego, mas eu já tenho um emprego, o meu emprego é esse. E pronto, nós também temos um país ainda que não entende muito isso de empreendedorismo social, né? Como é que tu podes ganhar a vida estando a ajudar outras pessoas a ganhar a vida? E eu tive muito contacto, muito acompanhamento, muitas conversas com outros ativistas moçambicanos que eu brinco muitas vezes, eu falo os moçambicanos são meus americanos, porque em termos de organizações da sociedade civil, o contexto moçambicano já desenvolveu muito mais, né? No nosso país, quando se fala de ativismo, durante muito tempo nós ficamos presos ao ativismo político. Só agora, hoje em dia, é que é possível ouvirmos falar de ativistas ambientais. E em Moçambique isso é algo muito à frente. Tu encontras pessoas que estudaram arquitetura e o ativismo delas é na área de arquitetura. É a reurbanização, a organização dos bairros, é requalificação. Vais encontrar estudantes de economia, o ativismo dela é na área da economia. Ativistas de educação e eles encontram fontes de, por exemplo, de financiamento de bolsas de estudos para outros estudantes de baixa renda e coisas do gênero. Então, ao entender um pouco mais do que estava a acontecer a nível de organizações da sociedade civil em Moçambique, foi o que me permitiu me reinventar. Então eu volto, né? Solicitei o estágio, consigo o emprego e comecei a trabalhar como assistente de projetos e assistente administrativa. Eu organizava as atas, reunião que a organização tinha. Eu tive grandes oportunidades na Umunga, eu falo sempre até hoje, é o melhor emprego que eu já tive, porque eu depois comecei a documentar isso, a publicar e o que eu recomendo a todo jovem, não importa se tu queres ser uma grande celebridade ou não no mercado de trabalho, documenta o teu trabalho, eventualmente vais precisar disso. E eu recebia convites de outras organizações e a Umunga sempre, te convidaram, vai falar de nós. Então, eu organizava reuniões e haviam organizações internacionais que vinham para Angola, sala de conferência, querem reunir com outros ativistas, querem fazer conferência de imprensa, partilha de experiência. Eu participava nisso, não tinha uma posição de liderança na organização, mas eu já cheguei, eu falei o meu auge ao trabalhar na Umunga. Eu organizei em 2022 um encontro entre a Meta, que é a empresa do Facebook e Instagram, veio a diretora para a África de relações públicas da Meta, e mais outras 4 pessoas da equipa dela para reunir com os principais defensores de direitos humanos em Angola em 2022 no Epixana. Eu que organizei tudo, a viagem deles, o hotel, o tradutor, ligar para os ativistas, porque não tinha só ativistas de Luanda, nem eu era de Luanda, viemos de Benguela para ligar esse do Ambo e não sei o que, garantir que eles queriam perceber como é que
porque era um ano eleitoral, como é que estava a ser a nossa interação nas redes sociais nesse período, nas redes sociais deles, né? Instagram, Facebook e WhatsApp. E houve uma altura que até um portal muito famoso saiu do ar e as pessoas começaram, porque nós denunciamos, não foi porque denunciaram, na altura a Meta, não sei se atualmente tem, nunca mais questionei, um amigo que fazia parte da equipa, a Meta tinha uma equipa em Angola que fazia a revisão para as denúncias que as pessoas faziam, porque eles não entendiam o nosso contexto de Angola, mas essa palavra em Angola é ofensiva, porque aqui você pode brincar no Facebook, alguém falou algo, teu amigo, você fala, vou te bater, e eu vou te bater a brincar, a Meta vai bloquear a tua conta porque você escreveu vou te bater. Sim. Então havia uma equipa local pioneira de angolanos que fazia parte dessa equipa que ajudava a Meta, então eram coisas que, se eu não explicar detalhadamente, olha, o meu trabalho é isso, porque as pessoas viam, mas essa toda hora foi no Bocoio, foi no Cubá, o projeto social, uma vida de eleição, vai procurar um emprego a sério, mas era um emprego a sério, que eu estava a fazer um trabalho sério, e era um emprego dos meus sonhos, era a vida que eu queria com ONGs, comecei a receber muitos convites, eu tenho uma boa reputação no sul de Angola, não sei no resto do país, mas no sul de Angola eu sei que eu tenho, viajei, Huambo, minha cidade favorita, Huila, Cunene. Hoje em dia eu volto ao Cunene não porque cresci lá, mas porque me convidaram para alguma coisa. Porque é referência e é conhecida e bem recebida. Estive lá recentemente em junho para fazer um trabalho do Ministério da Energia e Águas e o diretor provincial da empresa de águas me recebeu muito bem e disse, não, mas eu cresci aqui, não sei o quê. E todo mundo... E era um treinamento com todos os administradores municipais. E eu tenho o número de todos os administradores municipais da província do Cunene, todos diretor de não sei o que lá mais. E é bom essa conexão. Mas o que é que eu fui fazer? Treinamento de gestão de águas comunitárias. Professor, isso é que é gestão de águas comunitárias? Mas é um trabalho. E aí, então comecei e tive muito que... E é aí que se calhar alguns ativistas acabam não ganhando tanto, porque eu também fui utilizando muitas estratégias ao longo da minha carreira, dar visibilidade aos projetos que eu estava envolvida, dar visibilidade aos beneficiários, aqueles que o impacto no projeto foi tão positivo que mudou a vida dele de forma esporádica. E até que chegou o final de 2022 e eu já não queria ser só ativista, eu queria... tinha outros sonhos. Já sonhei em trabalhar na ONU. Hoje em dia não é um sonho, sinceramente. Acho que a ONU é pouco para mim agora, sinceramente. Não tem algo mais? Não tem algo mais que eu tipo, uau, quero trabalhar. Não tem algo mais. Algo mais alto. Eu não acreditava nisso. A minha melhor amiga, ela é moçambicana. Ela que me fala isso, ela fala, isso é bocado para ti, tu já fizeste isso, não sei o quê. E eu depois comecei a realmente, para aí seguir mais agenda. Hoje eu tenho uma agenda autônoma e tal. Então decido ir para o setor privado. Setor privado, mas ainda no setor privado eu geria projetos sociais. Coordenei um projeto da Embaixada da Holanda, que é Orange Corners Angola, e aí eu começo a frequentar mais Luanda do que Benguela. Embora no passado eu já tinha uma vida assim movimentada, eu gosto sempre de falar, eu nunca tive morada fixa quando eu comecei a minha carreira, eu sempre me dividi, ora tenho que estar aí por causa do projeto X, ora tenho que estar aí, e mesmo hoje em dia, se um projeto exigir, porque agora eu trabalho como consultora, então se um projeto exigir que eu vá ficar um mês no AMBO, eu vou ter que ir para lá e assim sucessivamente. E começo a trabalhar no setor privado, mas em gestão de programas de empreendedorismo e inovação. Novamente ainda é promoção de direitos dos jovens. E aí comecei a estudar muito mais sobre quais são os direitos que os jovens têm, porque o direitos humanos também é segmentado. Tu podes escolher se trabalhas em que vertente, a erradicação da pobreza, a ajuda humanitária, a saúde e direitos sexuais e reprodutivos. Tem várias áreas que tu podes escolher e não precisas ser abrangente. Aí é que se tentar ser muito abrangente, tu vais falhar na construção de uma carreira em direitos humanos. Perde-se porque são muitos aspectos e... O país tem muitos problemas. Sim. Você escolhe um problema e trabalha nesse problema. Não, mas eu também... quero fome, é fome, só fome. Eu quero pobreza, pobreza, foca. Eu quero a violência doméstica. Tá bom, trabalha, fica especialista de combate à violência doméstica. Eu falo, eu não sou nenhum Jesus Cristo de nada, não estou aqui para resolver todos os problemas de Angola, tanto que eu falo sempre, há coisas que eu não tenho opinião. Não tenho opinião porque não tenho conhecimento sobre, não tenho nenhuma vivência sobre, não conheço ninguém ao meu redor que passou por isso, não li sobre isso e às vezes até li e tenho vivência e simplesmente não quero emitir uma opinião sobre. Então eu sou alguém que escolheu uma área específica de trabalho e atua nisso.
Então, não era meu plano trabalhar em empregabilidade. Como eu disse, eu comecei a divulgar o meu trabalho e foi em 2023 que eu comecei a me focar no LinkedIn, porque eu estava a sair do social para algo mais corporativo. Eu vim das massas. Quem me tornou popular não são os meus 29 mil seguidores do LinkedIn. Eu vim do Facebook. Vim de um contexto em que muitos jovens se reviam: eu quero ser como a Carmen é ousada, o cabelo dela, como é que ela vai? Fala assim com o governador, vai no encontro das pessoas, exige ponte, exige não sei. Eu vim desse contexto, mas eu cheguei numa altura em que eu tinha uma reputação suficiente, porque eu criei os agitadores culturais, eu tinha um projeto de viagem, o Turista Sem Cumbu, que consistia em viajar com economia solidária. Eu, Carmen, e hoje em dia, se eu quiser, eu consigo fazer isso. Vou até o meu Facebook e digo: olha, tem um grupo de jovens no AMBO que faz isso, mas eles precisam de ajuda com isso e é necessário 200 mil kwanzas, está aqui o meu IBAN, eu vou lá resolver com eles. Então, mas eu cheguei numa altura que eu achei que é bom ter esse impacto das massas da comunidade, mas agora eu preciso de outra audiência. E de algo mais formal. Eu preciso dos diretores executivos e CEOs a me aplaudirem. Já não... Eu amo relações de pares. Eu acho que é o que nós falamos aqui em Angola. Nós temos muitas relações de hierarquia. Tem sempre alguém que está acima do outro ou abaixo. Eu não gosto de relações de hierarquia. Eu gosto de relações de pares e de iguais. Mas chegou uma altura que eu precisava de relação de hierarquia. Porque senão eu ia ficar no mesmo limbo para sempre. Sou a Carmen, líder dos jovens. E eu queria algo mais. Eu sou muito ambiciosa e eu acho que a ambição é mais importante que a inteligência. A ambição é mais importante que a inteligência. E eu tinha e tenho muitas ambições. E chegou uma altura tipo, ok, jovens, amo que me amem, mas vocês já não são o meu público-alvo. Às vezes brinco, nós além das redes sociais temos a comunidade da Na Fila do Pão. E há determinadas coisas que o pessoal lá, o grupo tem mais de 700 pessoas, descobrem noutras redes sociais e mandam para o grupo: Carmen, não falaste isso? O prémio descobriram, olha, não mandaste aqui para te votar. Eu às vezes brinco e falo: vocês não são o meu público-alvo. O grupo é bom, existe para mandar o prémio, vocês não são o meu público-alvo. Então, mesmo quando comunico no LinkedIn, eu sei para quem é que eu estou a falar, para quem é que eu estou a comunicar. Então, decido fazer essa transição e de forma brusca. O que é que eu desativei Facebook, desapareci todas as redes sociais. Reativei agora por causa do prémio. Tipo, você estava onde? Desapareceu? Não, eu continuo a fazer o mesmo trabalho. A mesma pessoa. Só que agora eu estou a comunicar. Num campo em que vocês não interagem e não estão a ver, né? E numa altura em que eu não queria que fossem os jovens a se mobilizar. Tipo, não, vamos apoiar a Carmen. Eu queria mesmo os diretores de marketing, de responsabilidade social, executivos, CEO. Carmen, estás a precisar de uma carrinha X, vamos disponibilizar. Vais fazer evento no dia X, vamos levar lá água. Eu queria as pessoas com dinheiro para injetar dinheiro, não as pessoas que ainda precisam me ajudar a mobilizar para injetar. Então eu desativo essas redes sociais todas e me foco no LinkedIn. E eu disse, e que digo até agora, em todos os eventos que eu falo, eu vou ser a pessoa mais seguida do LinkedIn em Angola. Vou ser. Então faço a transição. Continuo a comunicar os projetos, mas agora na rede social dos braços cruzados. Porque eu disse: vocês vão ver, essa maluca é quem está aqui a postar projeto social. No LinkedIn eu já fiz campanha para comprar bolas de basquete para um orfanato daqui de Luanda. Eu já mobilizei campanha para uma menina que invadiram a escola em Benguela e os miliantes quebraram os óculos dela. Mobilizei dinheiro para ela ir fazer a nova consulta, comprar os óculos. Eu queria ser a maluca dos projetos sociais no LinkedIn, mas mostrar que, ok, tudo bem, estás no setor, no ambiente corporativo, mas podes fazer mais pela comunidade, podes doar também. Então, vou ao setor privado, corporativo, fiquei até ao início desse ano, não gostei, saí, abri minha própria empresa. E a minha empresa agora é Na Fila do Pão, que começou só como um grupo do WhatsApp em 2023. Na altura eu era muito popular e eu recebia constantemente vagas de emprego, bolsas de estudo, intercâmbio, mas eram oportunidades que ou eu não estava interessada ou eu não estava, não reunia todos os requisitos ou não estava disponível. E na minha rede de contato também ninguém estava interessado, ninguém reunia os requisitos, ninguém estava disponível. Vou criar um grupo, vai ter todo mundo da Angola, vou mandando lá. E o grupo viralizou. Não, eu esperava e queria que viralizasse, mas daqui a 5 anos, não agora. As coisas não fosse tão imediato. Tudo que eu estou a colher com a Na Fila do Pão eram coisas que eu sabia que aconteceriam, mas
Não eram coisas que eu queria que acontecessem já. Era um plano que eu queria... A longo prazo. Isso. Mas as pessoas começaram a ter entrevistas marcadas, a conseguir emprego. Depois no grupo também entraram técnicos de recrutamento. Carmen, eu preciso de um marketing manager. Eu já ia no grupo, mandem os CVs. Mandava. Tem pessoas que conseguiram empregos e começaram a me chamar na fila do pão, na fila do pão. Só que na fila do pão também, hoje é mais popular do que qualquer outro projeto. Mas às vezes as pessoas me colocam numa posição, me dá muita graça. Como se eu tivesse começado agora. Eu não comecei agora. Eu não comecei agora. Eu falo, 26 anos, 17 para mim, eu já comecei há muito tempo. Já sou escuteira desde os 12, já tinha os meus projetos em Benguela. E às vezes as pessoas ficam impressionadas com a minha visibilidade. Eu falo, não, eu já comecei há muito tempo. Tu é que estás a me conhecer agora. Exatamente, é sobre isso. O trabalho começou a ser feito lá atrás e à medida que começa a ter visibilidade, as pessoas acham que está a começar agora. Como assim? Ela está a começar agora, já tem X mil seguidores, já faz isso, já tem Y prémios. Como é possível? Não é uma história que já tem dezenas de anos aí, um percurso muito bem feito e daí estar-se a colher os resultados agora. Mas esse nome da tua empresa, lembraste quando achaste que não tinhas requisitos e viste, não, eu não era ninguém para ir bater aquela porta e nem sequer sabia qual era a minha posição na fila do pão. Então, esse nome, muitas pessoas vão se identificar e de alguma forma marcou. Yeah. Porque hoje em dia eu acho que se eu tivesse sido ADRA, hoje em dia eu seria a diretora nacional da organização. Eu seria a diretora da organização da ADRA, mas não fui. E cara que é uma oportunidade que eu nego a mim mesma, porque eu achava que não era ninguém na fila do pão. Vou para uma entrevista e me dizem, mas o teu currículo não é para fazer estágio aqui. Yeah. E então quando eu decidi criar o grupo, vou chamar de na fila do pão, porque foi o questionamento que eu me fiz no início da minha carreira, que eu tive a ousadia de pedir estágio em vez de pedir um emprego. Eu precisava do emprego, mas eu achava que vou começar agora com ONGs, ignorando todo o histórico que eu já tinha de envolvimento em projetos sociais, todo o voluntariado que eu já tinha, as formações que eu já tinha, eu já tinha tipo mais 5 de gestão de projetos sociais, de associação juvenil, eu já tinha essas formações, mas na minha cabeça tinha que ter primeiro uma experiência de estágio Ainda e depois... faltava muito. Então, quando criei o grupo, eu tenho a certeza que outras pessoas no mercado de trabalho também se questionam quem são eles na fila do pão. E criei o grupo, e na altura o grupo, hoje em dia também é abreviado de NFL, que já existe uma National Football League. Gosto sempre de contar essa história porque eu queria que a Na Fila do Pão fosse um espaço competitivo, fosse um grupo competitivo. Onde as pessoas estão a competir para ver quem... Nós tínhamos o nosso slogan anterior, a maior liga de oportunidades da comunidade, mostra o teu link. Porque em Angola nós falamos, emprego é por link, tá bom, mostra o teu. Yeah, então a ideia era cultivar isso, as pessoas quererem ir a mais eventos, quererem se expor mais, a quererem ousar mais na sua carreira para conseguirem de facto esses links que iam permitir que chegassem noutros níveis da sua carreira e que pudessem disponibilizar também esses links para a comunidade, porque é o que nós fazemos lá no grupo, nós pedimos informação, como chegar ao sítio X, alguém conhece no sítio X, não tenho uma irmã que é recrutadora, está a precisar de X, fazemos essas indicações também. E no início, essa era a ideia do grupo e o grupo era isso, teve o impacto positivo na vida das pessoas, começaram a conseguir emprego e tudo mais. No ano passado, em 2024, chegou a um nível que eu dizia que eu percebi que eu não podia continuar a dizer que na fila do pão é um grupo do WhatsApp, porque a fama do grupo já estava tão grande que havia necessidade de ter mais coisas. Foi quando desenhamos o Bootcamp na Fila do Pão, que é o nosso principal programa de capacitação. Ao longo do tempo fui tendo outras ideias, desenhando outras coisas, até chegamos a esse ano que eu decidi que eu já estava grande o suficiente para eu trabalhar por conta própria, para eu fazer consultoria. Tive o privilégio de esse ano ir fazer uma formação em liderança nos negócios dos Estados Unidos, que me esclareceu muito mais em relação a design de serviços, de produtos. E estamos aqui a trabalhar em consultoria de empregabilidade. Muito bem. E, pois... Eu falo muito. Tem que me cortar. E ainda bem, bem, porque é essa dinâmica mesmo. O objetivo aqui é contar, então tu podes contar à vontade. E são essas histórias, esses percursos que fazem toda a diferença, porque há muitos jovens a essa altura
que podem não estar a precisar de alguém que dê dinheiro, mas direcionamento. As pessoas precisam de alguém que diga, olha, o passo é esse, a seguir, o caminho é esse a percorrer. Então, tu tens um percurso brilhante e são dessas coisas, essas histórias que os jovens precisam ouvir. É assim que se aprende, é assim que de alguma forma podemos fazer com que os outros cresçam também. Essa tua vida de procurar patrocínios, procurar formações, procurar instituições internacionais e persistir. Eu sei que foste rejeitada 4 vezes, 4 rejeições. Meu Deus! Ainda ontem recebi Que rejeição mulher de é mais uma essa? coisa. Que mulher é essa? 4 rejeições e disse, não desisto, vou continuar. E na quinta recebeste um sim. Estamos a falar do projeto do Yali. O Mandela é um programa diferente, mas é o Mandela Washington Fellowship. Era o meu sonho. Era o meu sonho. Eu sempre... Está a perceber porque é que eu disse uma grande mulher? Ela é pequenina de idade, mas esquece. Era o meu sonho. Eu quis ir ao Mandela desde que eu regressei do Yale. E o Mandela primeiro tinha um limite que era de idade. O Mandela é para pessoas de 25 a 35 anos. Já tem que ter uma experiência de trabalho. E quando eu comecei a querer participar do Mandela, eu tinha 21 anos. Então, às vezes fiquei a pensar que se calhar fui rejeitada por causa da idade, mas não. Depois de ter sido aceite, eu agora, se alguém me pedir ajuda para se candidatar ao Mandela, eu consigo. Eu sei porque que eu passei no Mandela. E entendo porque é que fui rejeitada outras vezes. Não tinha a experiência que tenho agora até ter feito essa última, que tinha até o ano passado quando fiz a candidatura. Não tinha experiência, não tinha clareza das ideias e ao se candidatar nas bolsas, isso serve para qualquer bolsa que venham a se candidatar. É importante tu te candidatares com um projeto e tu teres noção porque é que estás a te candidatar, o que é que tu queres resolver. Tu não vais resolver, mesmo se vais participar num programa de incubação ou de aceleração de negócios, tu tens de saber quais são os problemas do teu negócio, porque é que estás a te candidatar e o que esperas que o programa vá resolver. E eu até uso essa analogia até para eventos. Tu não podes ir a um evento sem esperar. Ao ir a um evento, tens que ter as tuas expectativas. Eu estou aí para esse evento porque quero esclarecer ou resolver isso e aquilo. E hoje em dia eu percebo que eu fui aprovada para o Mandela Washington Fellowship porque eu tinha clareza de quais eram as fraquezas da Na Fila do Pão, porque foi o projeto com o qual me candidatei. E eu depois das 6 semanas do programa, eu ainda fiz um estágio internacional numa organização americana. Eu também sabia porque que eu estava a solicitar o estágio, o que é que eu queria fazer no estágio. Então, fui rejeitada 4 vezes. Anteontem fui rejeitada em mais uma coisa que eu queria muito e vou ter que esperar mais 3 anos para me candidatar. E nem sei se no próximo vai dar, porque vai ser provavelmente o último ano que vai ter aquilo. Mas eu sou a rainha das rejeições. Porque os e-mails começam sempre estamos impressionados com o seu percurso, mas infelizmente lamentamos informar. Eu e o Mitiano, que é o presidente do Yale Angola, nós estamos sempre, we regret to inform. Nós já decoramos isso, já estamos acostumados, mas eu gosto muito, eu tenho uma forma diferente de ver a rejeição e até tem a ver com carreira também, empregabilidade, e acho que vai ser um conselho muito útil para as pessoas. Com o passar do tempo, eu aprendi a reinventar as rejeições. Eu hoje em dia presto consultorias a instituições que eu fiz candidatura para vagas de emprego e não deu para trabalhar lá, alguma coisa não bateu, ou a pretensão salarial, seja lá o que for, mas de alguma forma me enquadrei enquanto consultora. Eu fui para uma reunião ontem de uma instituição europeia e há uma empresa francesa que fez a candidatura para fazer a monitoria e a avaliação dos resultados desse programa que essa instituição europeia está financiando em Angola. Na lei, eu devia fazer parte desse grupo de beneficiários desse financiamento, porque eu também estou dentro do ecossistema de empreendedorismo e inovação. Mas por alguma razão, outras coisas que aconteceram, a minha instituição acabou não fazendo parte, mas a senhora dessa equipa que ganhou para fazer o projeto, o financiamento para fazerem a monitoria e a avaliação, é alguém que tinha entrado em contato comigo no LinkedIn no início desse ano, a dizer que iam fazer candidatura de uma coisa, mandei CV e tudo mais, e não foram aprovados.
Ela depois mandou um e-mail, Carmen, infelizmente não vamos avançar porque não fomos aprovados. E eu mandei um e-mail lá, sinto muito que não tenham sido aprovados de qualquer forma, deixo a minha disponibilidade para eventuais oportunidades que surjam e que vocês precisem e que o projeto seja implementado em Angola, se vocês precisarem de uma representante, de um suporte, alguém localmente, eu estou disponível. Não demorou, em outubro, no início desse mês, recebo o e-mail, a dizer lá, Carmen, infelizmente não ganhamos aquele, mas agora ganhamos esse e vamos precisar de alguém para fazer a monitoria dos dados, entrevistas. Vão ser só 5 dias da tua agenda, X euros e não sei o que. Estás de acordo? Claro que eu estou de acordo, é dinheiro e é próximo ano, ainda nem tenho agenda para o próximo ano. Então, eu olho do mesmo jeito para as rejeições para essas candidaturas que eu faço. Claro, existem aquelas oportunidades que não dá para tu mandares um e-mail de qualquer forma disponibilizar os teus serviços, mas eu mantenho a minha mente aberta, ok, não passei agora, mas eles ficaram com o meu portfólio, o meu currículo. Eu não sei se não foi nenhuma dessas instituições ou bolsas que eu já fui rejeitada aqui, se calhar falou com a Peace First a indicar o meu projeto e agora estou nomeada ao EMY Africa Awards. Então, é triste sim, e às vezes tens que esperar muito tempo para voltares a te candidatar, mas é importante cair 7 vezes e levantar 8. E que a rejeição não é o fim do mundo e que nós também temos que ser gratos pelas coisas em que nós somos rejeitadas, porque se eu tivesse sido aprovada para fazer parte desse projeto que eu não pude, eu agora não estaria como consultora do projeto e ia ganhar mais do que os beneficiários porque os beneficiários são só beneficiários e eu sou a consultora de monitoria e avaliação do projeto e eu é que vou dizer se esses beneficiários alcançaram os objetivos ou não, se foram impactados ou não. Então, é uma questão também de mindset e como nós olhamos para a rejeição. Eu sou chata e aqui entra aquela parte da ambição ser mais importante que a inteligência. Podem me rejeitar, mas eu tenho uma ambição tão grande de vencer. Eu me vejo... e tu utilizaste uma expressão que eu gostei muito no início. Global. Eu tenho uma visão global das coisas. Eu não sonho aqui. Eu não sonho aqui em Angola. Uma coisa que eu estava a comentar com um amigo ontem, sobre número de seguidores no LinkedIn e tal, e ele estava falando, achas que faz sentido? Postei em inglês, eu disse, eu preciso de uma validação no meu país primeiro, para ter uma validação internacional. Sim. Ele disse, mas quando eu atingir 50 mil seguidores no LinkedIn, eu já não vou postar mais em português. Tipo, já não são mais minha audiência, meu conteúdo. E já estou pensando nos meus fãs de outros países, nos meus seguidores de outros países. Então, quando vais ser rejeitado, e vais ser rejeitado muitas vezes, é importante planificar a longo prazo. A vida não é um churrasco, não é o que nós queremos. Não é o que nós queremos. Então, eu não reajo mal à rejeição, porque sempre penso, não, esses ainda vão me indicar, vão ficar como portfólio, tem o meu número, tem o meu e-mail, vai surgir uma outra coisa. Mas eu queria muito o Mandela, nada ia estar entre mim e o Mandela. Infelizmente a administração atual dos Estados Unidos cancelou a bolsa e vê só, na quinta vez que tentei, foi também a última vez que o programa foi conduzido, pelo menos para os próximos 3 ou 4 anos. Talvez na próxima administração, né, próximo presidente, o programa volte, mas no momento está cancelado. Então fui a última beneficiária. Imagina se eu não tivesse tentado, depois nunca mais teria a chance de participar. E não estaríamos a falar sobre este programa aqui hoje. Não. E mais uma viagem, assim, e aquela tipo de topo. Uma viagem para os Estados Unidos. Tudo pago. Tudo pago. Era o meu sonho. Meu Deus! Foi mais uma candidatura para a bolsa, certo? E que tiveste um sim. Dessa vez não tiveste rejeições nenhuma? Não. Tiveste um sim e nós acompanhamos, e porque acompanhamos todo o percurso da Carmen no LinkedIn, então acompanhamos a viagem dela, desde antes de subir no avião, o voo, acompanhamos a chegada, acompanhamos tudo e ficamos também todos assim muito felizes e todos os dias, olha o destaque dela, olha, foi muito bonito ver o teu desempenho lá e a forma como todo aquele processo decorreu, mas também eu quero que contes do começo ao fim desta tua ida aos Estados Unidos. Boas.
para começar, já eu tive um choque cultural muito grande com a Imagino, comida. Imagino. Com a comida, é uma cultura totalmente diferente em relação à comida, e nós viemos de um ambiente que nós cultivamos as coisas, preparamos as coisas a partir de casa, então a comida foi difícil de adaptar porque de alguma forma parecia sempre artificial. Houveram momentos até em que eu cozinhei para alguns colegas, inclusive nós éramos 24 líderes na universidade em que eu estava e éramos de 20 países, acho que só tinha 3 países que tinha 2 pessoas de pelo menos o mesmo país, mas nós éramos 24 de uma África muito diversa. O que eu mais gostei na bolsa foram as visitas de estudo que nós fizemos à instituição e a oportunidade de conversar com executivos. Aqui no nosso país nós temos uma abertura para isso, mas não é sempre que, por exemplo, o CEO vem, além de dar suas boas-vindas, ficar mesmo no evento para tu poderes interagir one-on-one. Nós almoçamos na casa do presidente da universidade, nos convidou, nos recebeu na casa dele, fomos lá, ficamos das 16 até às 19 a conversar, interagir. Vieram outros professores executivos da universidade também, que estiveram a interagir lá conosco. As organizações foram muito abertas. Então nós tínhamos a chance de, imagina que estás a visitar uma instituição que é o mesmo negócio que tu tens. Tu aí tens a oportunidade de despejar todos os problemas que estás a enfrentar no teu negócio e perguntar como é que eles estão a lidar com isso. Eu visitei espaços tudo ou nada. Visitei espaços de coworking, centros de inovação, empresas também de consultoria em recursos humanos. Nós viajamos muito, fomos para outras cidades do estado ou da província em que nós estávamos. Gostei muito também de conhecer os outros líderes africanos. Nós às vezes ficamos com a impressão, porque estamos aí para os Estados Unidos e o nosso interesse é só a América, quando nós também estamos rodeados de líderes excepcionais da Gâmbia, Uganda, Guiné Equatorial e outros países que lá estavam. E consegues identificar também que estão a fazer um trabalho ou similar ou muito diferente de teu, e a diversidade é boa nesse sentido. Eu tive 2 colegas, um de Cabo Verde e outra de São Tomé, que aproveitávamos falar português quando estávamos juntos, porque falar inglês o dia todo, a todo momento é exaustivo e há coisas que não se traduzem, mesmo em língua portuguesa. Uma dica fixe que eu dou para futuros interessados em viagens internacionais e bolsas é: leva sempre alguma coisa para te destacares. É algo que eu tento fazer sempre que eu vou. Em 2022 eu fui ao Quênia. Por acaso é o texto que eu estou para publicar hoje no LinkedIn. Quando eu fui ao Quênia em 2022 eu pintei os meus dreads de loiro, porque era uma conferência com mais 11 países e eu estava tipo, tenho que lembrar da Carmen de Angola, e pintar o cabelo de loiro era uma forma deles lembrarem-se de mim. Mas para essa viagem nos Estados Unidos eu não pintei o cabelo e eu representei Angola com dança, porque o colega de Cabo Verde eu agora estou a ter aulas de kizomba, mas na altura eu dançava mal. E eu e esse colega de Cabo Verde, nós do jeito que mentíamos, mas nós ficamos, ninguém vai se esquecer de nós, porque nós no final até ganhamos um prêmio. O colega ganhou, o de Cabo Verde ganhou o prêmio de melhor dançarino, e eu ganhei de melhor criadora de conteúdo da bolsa, junto com outro colega da Costa do Marfim. E aí podem se lembrar de nós por outras coisas, o projeto na fila do pão e tudo mais, mas da dança mesmo, porque para eles era: uau, vocês dançam tão bem. Se soubesses, nos nossos países nós somos os piores dançarinos. Estamos aqui a aldrabar, mas pronto. Então tínhamos esses momentos de descontração, de recreação, mas também de muito aprendizado. Havia dias que eu voltava com dor de cabeça, porque era muito conhecimento. E muita exaustão, muito mais. Há um livro que eu ganhei lá, que eu gosto muito daquele livro, porque fala sobre hobbies que pagam, e me identifiquei muito com o livro, porque praticamente a minha vida é um hobby, né? As coisas que eu faço são coisas que eu gostaria de fazer e faço também nos tempos livres e me divertem. E o Ben McDougall, que é o escritor desse livro, ele fala muito sobre a importância de nós termos um passatempo, porque às vezes tu pensas que é só um passatempo, mas depois esse passatempo pode se tornar um negócio, ou simplesmente te ajudar a desenvolver algumas habilidades que vão melhorar a tua performance profissional. Quando eu voltei a Angola, uma das primeiras coisas que eu fiz foi me inscrever em aulas de dança kizomba, e eu estou a gostar muito porque a dança está a me ajudar a desacelerar. Não sei, eu sou uma pessoa muito acelerada, eu sou muito apressada, e uma das coisas que às vezes me deixa insegura em falar em público ou em programas é que eu fico com a impressão que eu não termino as palavras, porque eu já estou a pensar uma outra coisa e quero falar o que eu estou a pensar e ainda estou a falar uma outra coisa. E a dança está a me ensinar a desacelerar e a aprender a não liderar.
Porque eu falo sempre, liderar é ter iniciativa de fazer as coisas, mas nem sempre tu tens de ter iniciativa para fazer seja o que for. E na nem dança, sempre o líder tem que ser você. Exatamente. E na dança o homem que conduz, tu tens que seguir, estás a inventar, não é você que tem que falar, agora vamos fazer retrocesso, agora não sei o quê. Então, não vejo uma forma de capitalizar, monetizar a dança, mas ajuda-me agora a melhorar a performance profissional. Mas há pessoas que podem depois, por exemplo, tens o podcast, depois podes querer levar a um outro nível o podcast, ou rentabilizar, ou qualquer outra alternativa, mas ter um hobby, um passatempo é muito importante para aqueles que querem construir uma carreira consistente. Tu falas muito em autoestima e autoconfiança, e é assim daquelas mulheres que dizem: eu não posso parar aqui, o meu sonho é global, eu não, aqui não pode ser o meu limite, eu vou chegar lá, eu vou ser, E eu gosto muito dessa forma como tu te apresentas, e nós temos muitos jovens com dificuldade de se apresentar, de se expor, de alguma forma de se posicionar, com dificuldade de autoestima mesmo. O que é que dirias a um jovem que tem dificuldade de se apresentar? Ok, vamos começar pelas mulheres e vou dizer aqui uma coisa um pouco politicamente incorreta. Homem não tem vergonha de falar à toa. Se vocês já foram a eventos que até o público-alvo do evento são mulheres, os homens vão. Yeah. Nos nossos eventos eles vão. Yeah. Não só vão, como pedem um microfone para fazer perguntas. E não só pedem um microfone para fazer perguntas, como fazem perguntas patéticas. Então, que eu tiro o exemplo daí e falo: homem não tem vergonha de falar à toa, então eu vou falar à toa também. Não vou ter vergonha de falar à toa. Eu já começo por aí. E depois eu parto da ideia de que se tu não te expores, ninguém vai saber que você... Se tu não disseres que dominas o Excel, ninguém vai saber que dominas o Excel. E eu tenho um medo muito grande de ser invisível, porque as pessoas invisíveis morrem de negligência médica no hospital e o país não se comove e ninguém faz nada em relação a isso. Não é bom sofrer os efeitos da invisibilidade, e não estou aqui a dizer que tens que te expor para alcançar um nível de celebridade, seja lá o que for, mas tens que te expor para as pessoas saberem que tu tens esse talento. Muita gente não percebe o que a Na Fila do Pão faz, porque eu, a nível pessoal, que sou mais popular que a Na Fila do Pão, eu não tenho muito interesse em divulgar os serviços da Na Fila do Pão. Eu faço de forma subtil, porque nós, por exemplo, temos serviços voltados a LinkedIn. Já sei que uma vez ou outra alguém virá e dizer: Carmen, quero ter um LinkedIn como o teu. Eu aí já tenho o serviço e o produto todo desenhado e posso oferecer a essa pessoa, e a pessoa vai pagar por isso. Porque de qualquer forma eu já estou exposta no mercado e as pessoas sabem: não, a Carmen sabe sobre carreira, a Carmen sabe sobre empregabilidade, a Carmen sabe sobre isso. E aí tu não tens que estar a fazer post toda hora: se precisas disso, entra em contato comigo. Eu não faço isso porque a minha marca pessoal em si não precisa que eu faça isso. Então essa é a vantagem de tu te expores. E não precisas te expor do mesmo jeito que todo mundo. Se tu és alguém que não se sente confortável, por exemplo, em publicar nas redes sociais ou em tirar fotografias, cria a tua visibilidade de outra forma. Vai comentando em posts de outras pessoas de forma estratégica. Há um moço que é bem famoso no Instagram, eles chamam de o internauta, porque ele é alguém que está sempre nos comentários de todas as páginas que tem lá no Instagram. Então tu podes criar visibilidade dentro da tua zona de conforto e conforme tu és. Se não queres aparecer muito, ok, vai só fazendo comentários. Não queres tirar fotografia, posta o texto sem fotografia. Não queres falar em vídeos, não aceites convites para falar em vídeos, mas fala na tua própria plataforma. Tu não precisas deixar de ser quem tu és ou sair da tua zona de conforto para te expores. Tu podes te expor de diferentes maneiras. E por último, liderança é sobre criatividade. Não existe uma receita pronta ou um guião que tu tens que seguir. Com esse passo você é como a Carmen. Não existe isso. Tu vais ter que tentar várias alternativas. Há textos meus que eu publico no LinkedIn que têm uma abrangência que eu não esperava. Isso é básico. Por que isso está viralizado? Por que as pessoas estão a pôr de like? Então, tu nunca vais conseguir ter certeza que isso que tu estás a publicar é o boom da tua carreira e que a partir de agora todo mundo no mercado de trabalho vai saber que tu és contabilista ou que tu és um auditor. É um pouco difícil de prever, mas tu podes utilizar diferentes estratégias para ver o que é que funciona e ser criativo. Eu acho que o que funciona muito também hoje em dia no mercado de trabalho é ser autêntico. As pessoas gostam de pessoas autênticas e que se mantêm fiéis a si mesmas. Por isso é que eu estou sempre a sorrir. Isso é um traço da minha liderança
quase todos os posts eu estou lá com os meus dentes. E porque quero que a gente decore, ela tem diástema. Quando me virem num sítio alguém a rir assim, aquela é a Carmen. Por isso que eu estou sempre com os meus dreads, aquele cabelo parece da Carmen. Estou com os meus bubus, aquele bubu, aquela pessoa parece a Carmen. Se é autêntico, fica confortável no que tu és. Eu já me senti desconfortável um pouco quando comecei a trabalhar no mundo corporativo, porque eu não sou uma pessoa muito polida. Eu não sou uma pessoa que consegue falar com calma, como o Adilson Camacho sempre falam. Eu não sou assim. Eu sou mesmo uma pessoa explosiva, falo o que penso. E eu me sentia desconfortável porque, meu Deus, será que eu devia ser um pouco mais como as outras? Mas eu não consigo. Terias que seguir um padrão. Exatamente. Então, faz até te onde te sentes confortável. Quando chega num nível que não, isso eu não consigo fazer, ou aqui sinto que se eu fizer vou passar vergonha, não faças. E competência é extremamente importante e tu adquires competência à medida que tu vais fazendo as coisas e quanto mais tu fazes, mais confiante tu vais ficar naquilo. Antigamente, para estar num podcast assim, eu ia estar a tremer bué antes, mas como eu já estou acostumada, pela constância de vezes que fiz, hoje em dia eu já me sinto confiante para fazer isso. Então a confiança não vai vir do dia para a noite e você olhar no espelho e falar eu sou mau, eu sou lixado nisso e vou fazer. Não vai, virá com a prática. Quanto mais praticares, mais confiante vais te sentir. Quanto mais te expores, mas também não é para ficares na tua zona de conforto para sempre. As pessoas excepcionais são aquelas que tentaram resolver de alguma forma. É que não queria lavar roupa à mão e inventou uma máquina de lavar para tal. Eu recomendo que exponhas os teus talentos. Não sejas aquelas pessoas que são famosas só por serem famosas. Ser famosa porque ou estás a causar impacto, ou tens um produto que resolve o problema das pessoas, tens um serviço que é essencial para o teu país, para a tua comunidade. Quando digo comunidade, não me refiro ao teu bairro. Podem ser comunidade de alunos, teus colegas da escola, a tua família pode ser a tua comunidade, os teus amigos, os teus seguidores podem ser a tua comunidade. Então, se expõe porque tens algo de facto para expor e que queres que o mundo conheça e principalmente que o mundo compre, porque todos temos contas para pagar. E só conhecer tem que agregar. Tem que agregar. Mas a confiança virá daí. Eu tive que fazer muita coisa para hoje em dia olhar para as coisas do jeito que eu olho e me posicionar assim. E também eu fui criada para ser assim. Eu sempre posso falar. Minha mãe me permitiu experimentar várias coisas na vida para eu chegar até aqui. E tive uma boa rede de apoios. E, de novo, não uma rede de apoio que entende o que eu faço, mas uma rede de apoio que diz: epa, tenta, faz, por que não? E hoje em dia eu acho que a carreira é mesmo sobre confiança. Nós temos muitos profissionais no mercado de trabalho que não são tão bons assim, mas eles são bons comunicadores disso. Eles estão expostos nas redes sociais e as pessoas gostam deles. Então, se aquela pessoa, aquele moço está a falar à toa, por que você não pode falar à toa? Fala à toa também, mas garante que o teu falar à toa vem acompanhado de competência e que tem alguma coisa por detrás aí. Porque, pelo menos para mim, o que funciona é bom ser empreendedor quando tu já tens uma visibilidade por cima e é isso, tu só precisas criar o produto ou o serviço. Né? Que é para evitar que as pessoas também se aproveitem de ti e dos teus talentos. Então, quando tu estás exposto, as pessoas vão falar de ti. Eu prestei um serviço recentemente para uma senhora, hoje me mandou mensagem a dizer: não, meu marido também quer para a empresa dele. Até não lhe respondi até agora, porque estou surpresa também com feedback. Pensei que eu ia continuar só com ela e ela foi apresentar as coisas ao marido dela que gostou também. E as pessoas vão falar de ti. Quando tu és bom e fiel a ti próprio, as pessoas vão falar de ti. E agora mesmo para as mulheres, para nós é mais urgente isso. Para os homens nem tanto, porque os homens têm mais tempo livre. Quando nós crescemos, as meninas atrasam na escola porque estava a limpar a casa. O menino que é irmão são da mesma turma vai chegar primeiro. E nós estamos numa corrida, os homens são Usain Bolt, maior corredor de todos os tempos, já ultrapassaram a meta e nós ainda estamos a correr devagar. Então, pelo menos para mim, enquanto mulher, é inegável eu não querer ser bem-sucedida, eu não querer viver bem, porque nós temos vários exemplos nas nossas famílias, no nosso bairro, de pessoas que nós olhamos e falamos: eu não quero que a minha vida seja assim, quero que a minha vida seja diferente. Então, para a tua vida ser diferente, vais ter que te expor mais, vais ter que ser criativa. Um podcast, um vídeo no TikTok que assisti recentemente, que já estou a contar muitas coisas em primeira mão. Estou a contar muitos pensamentos aleatórios. Isso é bom. Mas eu vi um vídeo no TikTok recentemente. Depois do link de minha rede social foi o TikTok. Uma moça a contar que ela é consultora de imagem, a contar que a cliente dela
disse que a cliente dela, assim como eu, trabalha muitas vezes... Eu posso trabalhar a partir de qualquer lugar, né? Porque eu sou consultora, então... A cliente dela trabalha muitas vezes a partir de casa, mas diz que a vida dela e os negócios dela mudaram quando ela começou a se preparar mais. Então eu falei eu tenho um amigo que é modista. Eu disse, vamos fazer um teste de 6 meses a partir de janeiro. Porque eu já era muito popular e as pessoas já tinham muito apreço por mim. Mas quando eu comecei a usar os bubus, eu senti que o apreço aumentou, a popularidade mudou de um jeito mais profissional. Forma de sua representatividade. Eu disse, vamos aumentar salto alto nos bubus e vamos tornar as coisas um pouco mais femininas. Porque eu quero testar o que essa moça falou no vídeo do TikTok, que ela começou a fazer mais dinheiro quando ela começou a se preparar mais. Eu disse ao meu amigo, vamos fazer umas roupas assim, não sei o que, vamos ainda testar durante 6 meses se eu vou ganhar mais dinheiro. Então, eu não tenho certeza que isso vai funcionar, mas é o que eu falo, liderança sobre criatividade. Tu vais ouvindo uma coisa aí, vais vendo e testa e vê se funciona. Se funciona, continua. Fixe. Se não, volta Valeu para a o que era. Não demorem muito para decidir as coisas. A vida faz rápido, falha rápido para você ir para a próxima coisa. Isso é o meu mantra. Eu faço rápido para errar rápido, para ir já a outra coisa, porque se tu demoras muito, não é bom ser mais velho com 40 anos, ainda toma a te partir o coração. Parte o coração agora, aos 20 anos. Quando chegar lá, já tem a história para contar. Não vais querer sofrer, tenho sono, estou cansada. Não há muito espaço aí para sofrer. Muito bem. E então, a fábrica de sabão surge depois Na Fila do Pão ou é mais recente? É mais recente. A fábrica de sabão é um projeto que já existia. Eu me juntei ao projeto como consultora de gestão de projetos e é uma infraestrutura que costumava ser uma fábrica de sabão no período colonial. Estava abandonada e foi reabilitada para ser um centro de inovação. A fábrica de sabão é o espaço que eu estou a testar alguns dos programas da Na Fila do Pão também, porque o meu sonho no final é ter o meu próprio centro de inovação daqui a 5 a 8 anos, não agora, mas eu já estou a testar algumas coisas para ver se é mesmo isso que eu quero. E uma das maiores dificuldades que eu sempre tive enquanto ativista, empreendedora e qualquer título que me deem, em Benguela e em Luanda também, é acesso ao espaço físico. Okay. Jovens precisam de espaço. Não adianta dizer que estamos a dar competências de empregabilidade aos jovens se ele nem tem sítio para ir fazer entrevista de emprego. Não tem internet é infraestrutura. Não tem um computador é infraestrutura. Não tem uma cadeira para sentar, um ambiente adequado para ele fazer. E aconteceu recentemente, um menino entrou em contato comigo a pedir para ir fazer entrevista de emprego lá no nosso espaço de coworking e ele vive quase no Icolo Ibengo. Quer dizer, ele tem que sair de lá do Icolo Ibengo para vir para o município de hoje ainda para conseguir ter um lugar adequado para fazer entrevista de emprego. Então, nós jovens ainda temos um problema grande de acesso a espaços físicos, mas não se trata só de aceder a espaços físicos seguros, que têm segurança, que você não vai ficar preocupado quando vai sair, quando não. Então, Na Fila do Pão, uma coisa que me fez é começar a ler muito mais sobre emprego, e uma coisa que eu dei conta é que a maior parte dos jovens angolanos, o nosso problema não é desemprego, é subemprego. E que existe diferença entre trabalho, ocupação e emprego formal, e que muitos de nós trabalham, mas são trabalhos sem segurança social. No caso das mulheres, sem direito à licença de maternidade, porque é um trabalho informal. Nós não temos creches públicas, por isso estamos sempre a ver jungar com o bebê nas costas ou grávida, e que o nosso problema é subemprego, ou lugares em que as nossas habilidades são desaproveitadas ou em que nós somos explorados. E que afinal existe, né? Nós temos os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas, e há um ODS que fala sobre infraestrutura e indústrias, que é o ODS 9. Então, quando eu comecei a ler sobre isso e depois conheci o projeto da fábrica e conheci os diretores, eles deram-me toda a liberdade para, em termos de gestão de projetos, eu ir implementando lá algumas coisas que é para testar se funcionam ou não. Até agora fomos bem sucedidos. Esse ano implementamos o nosso primeiro programa de incubação, que foi um programa com 32 mulheres, que foi implementado em Luanda e em Benguela, que são mulheres em situação de vulnerabilidade, e o programa foi de 3 meses. Foi um desafio porque depois eu fui para os Estados Unidos e tive que gerir as coisas à distância com a equipa que estava cá localmente, mas foi um programa onde elas desenvolveram competências de empregabilidade para o emprego e competências de empregabilidade para o empreendedorismo. Porque eu acredito que as pessoas devem ter
competências para poderem escolher se elas querem ter um emprego ou se elas querem ter um negócio, se elas querem ter ambos. Sim. E se o negócio dela depois vai virar um emprego, porque pelo menos o meu percurso foi assim, eu só queria um emprego, criei o grupo no WhatsApp, comecei a fazer algumas coisas e agora o meu negócio, né, o que era só um side hustle, era só um empreendimento, agora é o meu emprego. Então é mais fácil e foi fácil para mim fazer essa transição porque eu tinha competências para gerir negócio. Então o meu negócio pode virar o meu emprego. Mas é difícil para ti, porque uma coisa é saber trançar o cabelo, outra coisa é gerir salão de beleza. Totalmente diferente. Sim. E eu, por exemplo, eu falo, o próximo ano eu já vou procurar um CEO para na fila do banco, porque eu não quero ser CEO, eu só quero ser consultora, eu não quero gerir a empresa. Entendo, mas muito obrigada, mas não quero gerir a empresa, só quero ser consultora. Então, é mais fácil tu fazeres essas escolhas quando tu tens as competências, né? E quando falamos competências de empregabilidade, onde procurar emprego, como procurar emprego, quando procurar emprego, como se comportar na entrevista de emprego, como negociar o teu salário para esse emprego, como manter o emprego porque só conseguir não é suficiente, Claro. como crescer a tua carreira nesse emprego ou, por último, se quiseres mudar dessa instituição para uma outra. Então, nós trabalhamos com essas mulheres, algumas delas tinham alguns negócios, receberam financiamento, tinham ateliês de costura, compraram mais máquinas, outras agora estão a trabalhar porque nós já tínhamos alguma licenciada em Direito, mas ela não sabe procurar emprego na área jurídica. Temos muitos casos, muitos casos. E eu tive mais vontade de tornar na fila do pão uma empresa depois de eu identificar que nós temos muitas pessoas com habilidades técnicas, mas ela não sabe procurar um emprego para as habilidades que ela tem, que é essencialmente com que nós trabalhamos. Fizeste faculdade, fizeste ensino médio, ela sabe mexer no computador, mas ela não sabe encontrar emprego que precisa de alguém que sabe mexer no computador. Então, nós temos problemas de subemprego com os jovens, por quê? Porque ele não sabe quais são os direitos trabalhistas que ele tem, que se calhar numa outra empresa, isso que aí estão a lhe oferecer sem contrato, ele podia ter um contrato assinado e daqui a 5 ou 10 anos não ter que estar preocupado com a segurança social. E então a fábrica também é um centro de inovação que me permite trabalhar com comunidades mais vulneráveis que vem do meu background em direitos humanos, porque as pessoas às vezes elas só não têm recursos e as pessoas ficam com a ideia de que é uma coisa que eu falo sempre, quando determinadas instituições decidem fazer algum evento lá no Agenda, e eu pergunto sempre, mas você já tem audiência, né? Porque a fábrica é na periferia, isso é a primeira coisa, aqui é no bairro. Queres fazer? Não, é mesmo no bairro que queremos fazer. Ok, vocês vão trazer a vossa audiência ou estão a contar com a audiência daqui da comunidade? Ok, o vosso evento é amanhã, não fizeram mobilização. Não é porque você está aí na periferia, quer dizer que as pessoas da periferia têm tempo para ir sentar na tua palestra. Exatamente. Na periferia, as pessoas olham como lugar de carência, mas a periferia é um lugar em que tem médicos, tem professores, tem carpinteiros, as pessoas desenvolvem os seus próprios ofícios e têm as suas próprias ocupações. Então, tu não podes pensar na ideia de que tu vai vir lá trazer cesta básica, as pessoas vão estar disponíveis para receber a tua cesta básica. Vão me ouvir. Não vão. E está tudo bem. Daí tem que se fazer mobilização também. E às vezes são lugares que o menino até ele tem uma formação de soldadura, tem uma, sabe serralharia, mas agora ele precisa de encontrar empregos ou espaços oficinais onde ele possa desenvolver isso. Então, na fila do pão e a fábrica, nós oferecemos essa consultoria, mentoria, e a fábrica tem escritórios. As micro, pequenas empresas podem alugar um escritório, lá tem centros de formação da área petrolífera, construção civil, soldadura. Temos um campo de futebol, que as escolas locais fazem educação física no nosso campo de futebol. Temos parque de estacionamento, os vizinhos que estão nos arredores estacionam os carros lá na fábrica. As empresas têm um escritório, temos o espaço de coworking, para quem está a começar agora, não tem escritório, tem direito a uma mesa, internet gratuita, paga um valor mínimo e utiliza o espaço de coworking durante um mês. Então, é um espaço de inovação social e que nós vamos testando as coisas. Não temos financiamento, o meu trabalho principalmente consiste em procurar patrocinadores e instituições interessadas com área de responsabilidade social em desenvolver projetos que impactam a vida das pessoas de forma significativa na fábrica ou aí no município do Agenda. Para mim, se tens dinheiro, eu vou desenhar o programa, vou procurar os beneficiários, vou implementar. E é só isso que importa. E é só isso que importa. Então, isso é o que fazemos na fábrica e eu estou mesmo na fábrica, essencialmente como na fila de pão, que é para testar e implementar alguns programas lá. E gosto muito. Eu amo. Ontem tivemos um músico muito famoso a gravar videoclipe lá. O hino dos 50 anos, o videoclipe do hino dos 50 anos da independência foi filmado lá na fábrica de sabão. Se forem assistir de novo, vão ver lá aquele sítio bem bonito com um táxi lá em cima, é a fábrica de sabão.
Muito bem. Se tivesses que descrever o teu percurso em uma palavra, qual seria? Acho que no passado eu diria outra coisa, mas eu fui a um evento recentemente da comunidade Rastafari. Eu ouvi uma música e eu fiquei com a palavra gratidão na minha cabeça. Então, gratidão é a palavra principal. Eu sou muito grata. É a vida que eu queria ter, mas é mais do que eu achei que teria. E eu estou com um sentimento muito bom que isso não é nada. Tipo, que isso não é Há nada. muito por Eu estou a vir. ser. Sim, eu estou. Há aquele sentimento de formigamento que Yeah, quando yeah, yeah, falam yeah. é Eu porque sinto vão te. muito. Yeah, eu sinto muito. Que a minha mãe diz, as pessoas dizem, né? É porque vão te comprar alguma coisa. Yeah. Ou Eu, porque alguém te vai dar dinheiro, algo do isso! gênero. Yeah, Eu estou gosto muito. alguém vai me dar dinheiro. Eu estou a sentir que isso tudo que eu estou a viver em 2026, eu tenho um hábito muito bom, eu acho que é um hábito bom. Eu até junho do ano já alcancei todos os objetivos que eu planejei, porque para cada ano eu só planifico 3 coisas e tipo, ok, já alcancei até junho. Por exemplo, esse ano eu só estou a esperar o ano acabar, não tenho mais sonho, quero fazer. Já fui nos Estados Unidos, minha empresa já é empresa, agora EMY Africa Awards, recebi um convite ontem da ONU para ir num país que nunca fui. Oh, que bom. Então, tipo, eu já estou tipo, eu só estou a esperar esse ano acabar. Então, para o próximo ano, eu estou muito expectante. Então, eu já estou a sentir o formiga. Tipo, vão me dar dinheiro, vão me dar alguma coisa Tá a vai vir, tá a acontecer. chegar. E eu sou muito. Independente das coisas não tão boas que me acontecem, eu falo sempre que preciso olhar para a vida com bom humor. E eu olho para as coisas com muito bom humor. Então, gratidão é uma palavra que com certeza descreve o meu percurso. E todas as coisas que vão me acontecendo é porque eu sou grata às pessoas que me ajudam a conquistar isso, às pessoas que me aconselham, as que me chamam a atenção. Gratidão. Boas. E Gratidão. para quem hoje está na fila do pão, nem sabe qual é a sua posição, que palavras? Entre no nosso site e veja os nossos serviços. Bem, a melhor forma de tu saberes onde queres ir é fazeres um mapeamento da tua vida e da tua carreira, né? Vamos começar pelo conceito do Ikigai. O Ikigai é um conceito japonês que significa propósito de vida, né? Quando tu encontras uma intersecção entre 4 coisas que eu vou citar agora, a tua paixão, que são as coisas que tu gostas de fazer, a tua carreira, a tua vida tem que estar alinhada de acordo com as coisas que tu gostas de fazer. Desde os passatempos que tu tens a outras coisas que te dão prazer na vida. Pelo que é que tu podes ser pago? É importante tu saberes quais são os teus talentos, naturais ou não, que te podem permitir ganhar algum dinheiro. Às vezes só estás a ver aquelas festas de família que você organiza muito bem, a cachupa e não sei o quê. É um talento valorizado. No nosso país dizem que as mulheres não participam na política, mas quem organiza os comícios, vai lá decorar as mesas, faz o contato com as tias do catering para virem servir a comida, são as mulheres. E nós às vezes nem valorizamos essas habilidades que nós implementamos dentro do nosso seio familiar ou da igreja, que são talentos também. As pessoas precisam de quem lhes organize os documentos, quem organiza a festa e tudo mais. Isso é importante. Além de identificar as coisas pelas quais podem ser pagas, vê o que é que o teu país precisa. Hoje em dia não basta simplesmente quero ser professor. Hoje em dia é importante tu identificares se o país precisa de mais professores, se o país precisa de mais enfermeiros, se o país precisa de mais contabilistas. Olha quais são as tendências de mercados, quais são as profissões com rápido crescimento, mais emergentes, e aí tu vais conseguir dizer, não, o meu país precisa de mais isso, e eu vou fazer a minha formação, ou vou procurar fazer uma carreira nessa. Hoje em dia temos o GGPN para a questão espacial. Se calhar podes ser um engenheiro espacial e trabalhar no GGPN e depois ir parar na NASA, por exemplo. Também os nossos tempos já nos permitem sonhar um pouco mais. E a quarta coisa é no que a minha vocação, né? No que é que eu sou bom. Então o que eu gosto de fazer, pelo que é que eu posso ser pago, o que o meu país precisa e no que eu sou bom. E quando tu analisares no que tu és bom, não pensa só as pessoas te dizem que tu és bom. Pensa se tu sentes que és bom nisso. Identifica quais são os teus pontos fortes. Eu escrevi sobre isso há dias no meu LinkedIn. Descobre a tua grandeza e a tua pequenez. Eu descobri qual era a minha grandeza. Eu tive que descobrir quais são as coisas que eu sou muito... Que eu falo... No país já ninguém faz isso melhor que eu. Pode até existir outras pessoas, mas isso é como eu me sinto. Não.
sou melhor. Não vai? Tipo, quando alguém me manda, essa moça toda curso do LinkedIn, tanto tirando só existe uma pessoa que vem taco a taco comigo sobre. E estou a falar de conhecer o LinkedIn de optimização, configuração. Entender a plataforma, não falo de criação de conteúdo. Estou a falar porque o LinkedIn para mim não é essa questão daqui. O meu LinkedIn é o que é, não por causa do conteúdo que eu publico. É toda a estratégia que eu tenho de conexão, comentários, partilhas, a informação que está no meu perfil, a minha biografia, o título, a foto de perfil, a foto de capa. E eu às vezes me falo, não, ninguém. Só tem uma pessoa que, para mim, que vem taco a taco comigo quando o assunto é LinkedIn. Eu não fico preocupada com outros que ficam a vender serviço. Então, isso é como eu me sinto em relação ao que eu faço. Na tua carreira, você tem que sentir que no país podem todos os professores, mas eu. Esquece isso. Meus alunos. Sou a professora. Sou a professora. Então, identifica aquela coisa em que tu és forte mesmo, que te sentes grande. Identifica também as coisas em que és pequeno, porque tu podes fazer duas coisas com as coisas em que és pequeno. E eu falo sempre, não são pontos fracos, são pontos de melhoria. Ou tu vais aperfeiçoar essas coisas em que és pequeno e em que és pequena, ou tu vais aceitar que isso mesmo não. Eu tenho coisas na minha vida que eu já aceitei mesmo que não sei, não vou aprender, não quero aprender, já aceitei mesmo. Olha, Deus não dá tudo e não me deu isso. Claro. Então, mas há coisas que eu identifiquei, não, isso aqui, tipo dança, eu dançava muito à toa, agora fui para a escola de dança, se fazer retrocesso passado, eu já tenho um passatempo de mais velho, ir na kizomba e tudo mais. Então, descobre a tua pequenez e decide o que é que vais fazer com a tua pequenez. Se vais aperfeiçoar ou se vais aceitar mesmo que é uma pequenez. É importante isso, ter áreas de interesse. E escreve mesmo, pega mesmo o bloco de notas, caderno, vai escrevendo. Ou faz no Word, numa folha no Word, se tiver o computador, vai te ajudar a identificar. Tu não precisas de imediato já ter certeza, eu vou ser isso. Tu só precisas de imediato ter um mapa, claro, de quais são as tuas habilidades. E quando tu escreveres isso, tu vais conseguir tirar uma profissão da tua habilidade. Porque às vezes a tua habilidade é só escrever. Agora tu precisas de uma carreira que exige escrever, por exemplo. Então, eu não cheguei aqui, eu disse, eu queria ser andebolista, depois queria ser juíza, depois queria ser professora, depois queria ser gestora de projetos no setor privado, agora eu sou consultora, próximo ano se calhar vou mudar de ideias. Então, permitam-se. E permitam-se não ter certeza de tudo também, né? Porque nem sempre temos. Muito obrigada por aceitar o meu convite para contar a sua história, porque não pode contar, toda a gente tem uma história. E por partilhar essas ricas experiências que podem de alguma forma servir de direcionamento para muitos jovens que estão na fila e não sabem a sua posição, então de alguma forma melhorar a autoestima e evoluir. Né? Então nós terminamos o nosso episódio Pode Contar. Muito obrigada mais uma vez. A Carmen é um exemplo que não precisamos de esperar por grandes momentos ou por situações significantes para começar. Pequeno, podemos sempre fazer e permitir que cresça. Carmen, mais uma vez muito obrigada e nós voltamos no próximo Pode Contar.